Olá pessoal, excelente tarde para você que está acompanhando nesse momento mais uma edição do ANCast, podcast temático da Rede A Notícia do Ceará, sempre recebendo temas plausíveis e conversando com uma figura que vai trazer para a gente informações que vão ser de grande valia para a nossa audiência, para você que está no sinal do rádio, para você que está no YouTube, para você que está nas redes sociais, no digital. Meu operador, olhe para essa, não é assim? Pronto, perfeitamente. Né? Ao meu lado, Priscila Sampaio, satisfação estar dividindo a bancada com você. Novamente, né? Mais uma bancada, Quase né? a gente não faz isso, Quase né? a gente não faz isso, é isso. Muito bom. É isso, muito prazer que você está nos acompanhando, né? Através do destaque. E a gente sempre recebe vários convidados, várias personalidades, trazendo o melhor da informação, também de vários outros tipos de cultura, conhecimento. E é isso, eu vou deixar as apresentações também. Com também. certeza. Hoje nós vamos receber... primeiro aqui, depois o nome, ó. Exato. O CEO da Grow Skills, escritor best-seller com 7 livros publicados sobre liderança e gestão, que é algo muito importante, principalmente na atualidade, além de ser o número 1 em cultura organizacional. Nós estamos recebendo Jonas Ramos. Satisfação estar com você aqui no nosso ANCast. Seja bem-vindo, Jonas, aqui no ANCast. Nosso bate-papo. Nosso bate-papo aqui descontraído para falar de você, da sua trajetória, né? Eu vou pedir que você se apresente antes de a gente, né, continuar aqui com nossas perguntas para saber mais de você. A gente conversou tantos bastidores que eu me arrependi de ter ligado na câmera. Tava tão à vontade aí. Muito bom. Que honra grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonas. Eu sou o número 1 em liderança e cultura organizacional hoje no Brasil e lidero um movimento chamado Empresa com Propósito. Eu acredito que para você que está empreendendo, vivendo a vida real aí de um empresário, empreendedor, ou para você que está empreendendo, de repente está dentro de uma estrutura de uma empresa e que percebe que tem oportunidade de crescimento, ou talvez agora você está nos ouvindo e de repente está muito afim de colocar um negócio, já tem uma ideia, mas não sabe por onde começar, ou já começou e está muito afim de aumentar mais sua capacidade de gerar receita, ter mais lucro, mais dinheiro no bolso. Eu acredito que hoje pode ser realmente um divisor de águas na sua jornada empreendedora. Então, fica até o final que vai sair muita coisa boa. Apesar do sotaque, viu, gente? Cearense. Ele é cearense Cearense lá do Zé Walter, né? Do Zé Walter, né? Muito bom. Jonas, a gente sempre começa com as nossas figuras falando sobre trajetória. Como você bem descreveu, você hoje é número 1 em cultura organizacional nesse segmento, mas isso teve um começo. E falar da sua vida também é tocar um pouco nessa sua vocação que você encontrou no decorrer da vida. E aí eu queria que você conversasse com a gente. Foi sempre assim? Deu certo no início? Várias tentativas até você se encontrar? Fala um pouquinho pra gente do seu início de carreira, de vida. Bem, eu sou novo ainda, né? Sim. Não sou tão... Acho que eu pulei algumas etapas e amadureci precocemente. Mas o que acontece? Eu já possuí 4 empresas. 2 eu quebrei, falei. Eu acredito que para a gente entender o segredo do sucesso, primeiro a gente tem que buscar logo o segredo do fracasso. Por incrível que pareça, mas quando você tem alguém ali que fracassou em uma área, aqui está o grande segredo da vida. Você se aconselhar com essa pessoa, perguntar para ela. É paradoxal, mas né? É tão paradoxal, né? mas é o melhor caminho. Isso. Porque muitas pessoas querem o sucesso. Beleza, pergunta para alguém que fracassou naquela área. Imagina que você quer ter um casamento harmonioso, abundante, e você crê que é possível, pergunta para alguém que já se divorciou 3 vezes, pergunta para ele por que não dá certo, por que ele não consegue segurar. Pergunta para ele nos 3 o que levou a apelação ao divórcio como caminho de solução. Fábio Júnior poderia ser excelente fonte para... E aí depois que ele falar, você vai entender qual que é o caminho do fracasso para que você não corra também por aquela jornada e não cometa aqueles erros. E aí você consegue redefinir a sua rota e entender que dá para fazer diferente. Afinal de contas, eu ouvi alguém que deu errado em 3 e que me falou o segredo desse fracasso. Porque tem pessoas que não entendem, mas aqui está o pulo do gato, não é buscar o segredo do sucesso. É primeiro entender o que leva as pessoas ao fracasso, e aí você consegue ter mais maestria e assertividade para ter sucesso. Isso na vida, nas relações profissionais, isso no negócio. Eu comecei com 9 anos. 9 anos? 9 anos? 9. A gente estava conversando nos bastidores sobre a diferença de dom e propósito, né? Vamos já chegar lá também. 9 anos eu descobri o meu dom. E aí sempre fui muito curioso, muito criativo, sempre gostei do improviso, essa coisa toda.
E aí eu falei, tem alguma coisa na minha jornada, mesmo com 9 anos, mas eu venho de uma família militar, de uma base muito forte, muito correta, e que me doutrinou para a disciplina. Então é tipo assim, sai se fizer isso. Tudo era troca. É legal essa relação de troca? Depende do que é legal para você. Para mim foi fundamental e essencial. Se hoje eu consigo ter mais disciplina, que não é normal para o brasileiro, que é antigestão, o brasileiro por natureza é bagunceiro. Ele gosta da coisa mais desorganizada. Mais se ele solta, tem 31 né? dias, só vai fazer com 30, porque ele gosta mais dessa pressão do sufoco. Daí o porquê que muita gente no Brasil não consegue escalar e sair da média. Então, minha base me disciplinou muito para a vida. Ou seja, a vida é dura, tu vai apanhar, por isso que eu estou fazendo com você. Meu pai, na época, sargento. Então, ele foi muito duro comigo, que me ajudou muito para me desenvolver esse músculo. Então, com 9, eu descobri o meu dom. Isso. Eu consigo me comunicar muito bem. Com 18, 19, eu comecei a perceber que tinha um propósito maior me chamando. E aí, eu saio de uma carreira... Como ali estava na primeira liderança, nos meus 22, eu faço uma transição para uma outra empresa multinacional e nessa empresa eu consegui ocupar uma cadeira da alta gestão como executivo. E foi onde eu me descobri como treinador, como educador executivo. Foi onde eu rodei, primeiro Ceará, depois comecei em Nordeste, depois fui para o Brasil por essa empresa. E nessa empresa, eles me colocaram como trainee. Sim. Então eu comecei a educar os líderes de primeira, segunda e terceira liderança para que eles pudessem ter mais assertividade com as suas equipes, para que eles pudessem potencializar mais o melhor das pessoas. Foi quando eu saí dessa empresa multinacional e eu fui colocar minha primeira empresa de consultoria. E aí não deu certo, porque eu tive um péssimo sócio, ou melhor, eu acredito que eu fui um péssimo sócio. Nós éramos muito jovens, então a gente não tinha ideia de propósito, nada disso. Na minha cabeça ali não entrava essa ideia. Eu queria dinheiro, queria lucro. Então eu só queria lucro. E não deu certo, porque o lucro se torna uma consequência de um negócio que realmente tem um propósito maior. A primeira não deu certo, a segunda deu mais ou menos, a terceira deu muito certo, aí nós vendemos a terceira, eu com sócio também, e agora a quarta, que é a Grow. Eu e mais Grow 2, Skills. a Grow Skills, que é uma empresa focada em desenvolver empresas com propósito. É uma empresa que desenvolve empresas. Isso. Exatamente. B2B, empresa B2B. com empresa. Muito legal. E, Jonathan, eu queria só que você... A gente estava conversando novamente, né? Puxando para esse assunto, a diferença de dom e propósito. Como é que a gente pode distinguir isso também para o dia a dia, para o campo também empresarial? Boa. E tem aquela também da empresa com propósito, Exatamente. né? Sim. É o que eu defendo. O que é o dom? O dom é um diferencial que você tem. Sei lá, às vezes de exata, matemática, você gosta muito de número, tem uma capacidade de resolução. Eu tô com sinusite, gente, isso é ruim. Pode. Aí bora seguir. E aí, é uma diferença. Qual que é a sua diferença? Eu não sei, você que deveria saber. Então você tem que olhar para esse espelho e deve perceber, cara, eu sou diferente nisso. Isso aqui eu faço com maior maestria, eu nunca fiz uma formação, mas eu tenho um jeito diferente de fazer isso, não é? Então, de repente, aí está teu dom. Mas o dom existe para servir um propósito maior. O grande gargalo hoje do ser humano é tentar descobrir esse propósito. Então, hoje tem curso para clarificar propósito. Hoje todo mundo quer descobrir propósito. Mas a verdade é que o propósito talvez não exista, ou melhor, não seja descoberto. É você que vai ter que colocar propósito em algo que você percebe que se sai muito bem. Por exemplo, eu não vejo propósito nisso aqui que eu estou fazendo agora, um exemplo. E eu posso, então, colocar propósito nisso. Ou seja, eu posso colocar significado nisso que eu estou fazendo agora. A partir desse significado, quase não sabia, né? Opa, não fique nervosa. A partir do significado, eu loco o meu dom desse significado. Então, muitas pessoas falam assim para mim, Jonas, na minha empresa não tem cultura, a minha empresa é uma empresa antiga, é uma empresa dura, seca, que não desenvolve ninguém, que não tem uma causa maior. Ok. Que tal você colocar sentido para o que você faz lá dentro? Exato. Que tal você colocar significado? Aí está o propósito. E outra, não existe um único propósito na vida. Porque a nossa vida, ela é cíclica. Então, o que acontece? A gente vai na jornada se reinventando e cada fase pede uma nova versão e cada versão nessa nova fase te mostra vários outros propósitos.
Então você vai olhando e vai dizer, cara, faz sentido isso. Eu tenho um dom para isso, eu sou bom em matemática, eu sou bom na comunicação, eu tenho um jeito diferente de fazer isso, eu tenho facilidade, para mim isso me coloca em estado de flow, ou seja, passa o tempo, eu nem percebo que eu estou fazendo isso, aqui passa fome, aqui passa sede, eu me encontro aqui. Então, de repente você pode procurar alguma área no mercado, alguma carreira que tenha mais relação com esse dom que você possui. E se não tiver no mercado nenhuma área, cria você. Cria uma ruptura. E encontre uma brecha para você começar a criar uma nova profissão com o seu dom. E aí você coloca propósito. Aí você aguenta pancada, você aguenta chibata. Porque você tem um propósito. Então, no dia mau, quando não entra dinheiro, quando você não vende nada, quando ninguém te aplaude, o que me mantém de pé? O que mantém você de pé? Um grande propósito, ou seja, um grande sentido, um grande significado. Muito bom. Ainda nessa pegada, falando um pouquinho sobre o trabalho da Grow, tem algum case que você, nossa, esse aqui eu faço questão de contar para todo mundo? Porque você fala muito de propósito. E se a Grow é uma empresa focada em desenvolver empresa, eu acho que na trajetória... Há quanto tempo está no mercado a Grow? Nós, com Grow CNPJ, nós vamos fazer 1 ano e 6 meses. Com certeza, nesse intervalo, esse aqui atendeu de fato, é o cerne do propósito da Grow. Olha, nós temos aqui, eu vou falar aqui próximo, para não ficar tão distante, né? A gente atende o Brasil todo, até porque eu já venho de uma carreira um pouco acima da média. Né? Sim. Então acabo que o único problema da Grow é que está muito o negócio no Jonas. Esse é o nosso único defeito que a gente está resolvendo isso. Mas assim, eu vou falar já na Grow, eu atendendo como Grow, como CNPJ Grow Skills. Nós temos aqui em Canoa Quebrada, por exemplo, a Chega Mais. Chega Mais. Pronto. Eu passei 3 anos na Chega Mais. E sempre quando tem algum gargalo, sou eu que atendo o Luiz e o Vando. Nós chegamos na Chega Mais, isso é público. Ele falou em reunião e estava todo mundo ali, participantes de outras comunidades, de outras tribos, de outros modelos de negócio. E teve um evento que o Luiz me chamou lá em cima e falou o que tinha acontecido e por que acreditava tanto no meu trabalho. Teve em massa lá um pedido de demissão de 40 pessoas. Bem expressivo. Não. 40 pessoas, imagina 40 pessoas no teu negócio chegar pedindo demissão. E nós, graças a Deus, chegamos lá com a nossa competência e colocamos uma grande solução para todo mundo. Foram em torno de quase 1 ano e dessas 40, 2 pessoas continuaram com essa ideia de sair. A verdade é que estava faltando um propósito maior. Ali ser scriptado, ser internalizado, ser batido, ser vendido e ser colocado na rotina da empresa. Nós temos, por exemplo, o Arriégua também, Canoa Quebrada, que é outro case de sucesso. Nós temos, deixa eu ver, a gente tem o grupo Guerra, a Magazine Guerra, Eletroguerra, do Antônio Guerra, que é outro case. Nós temos a Mafalda em Russas, nós temos, falando aqui região próxima, sim. Nós temos, deixa eu ver outra aqui, são tantas, porque agora realmente eu fico pensando em qual próxima, para que as pessoas tenham condições de pegar uma referência, se for preciso. Fora, nós temos Carolina Calasso, que foi a pioneira do ROI, ligado ao treinamento comportamental, ou seja, como mostrar para o empresário que aquele treinamento comportamental vai gerar mais lucro para ele, como medir comportamento locado ao financeiro. Então nós atendemos toda a equipe da Carolina Calasso, o Eduardo do Ikigai Brasil, o Wilton Neto do Agente Humano, muita gente boa, muita gente grande. Essas empresas se tornaram empresas, até porque a gente dá um selo no final das nossas consultorias, se tornaram empresas com propósito. Nós temos agora Dantas Atacarejo, Supermercado Dantas. Domingo eu estou viajando amanhã para o Supermercado São Francisco. Estamos inaugurando uma loja em Baturité. Lá também é uma empresa hoje com propósito. Então, assim, hoje nós temos lá um grande case. Saímos de um faturamento X, imagina, um exemplo só, não foi mais. Saímos de 2 milhões numa loja e fomos para quase 6 milhões em escala. Tudo por causa de um propósito, ou seja, paramos de vender alimentos e começamos a vender um propósito, começamos a gerar experiências reais no cliente, profundas, encantadoras, não só no cliente externo, mas no cliente interno. Começamos a adotar a filosofia que é possível colocar diversão no ambiente de trabalho. É possível brincar também sem deixar de produzir e sem largar a mão da felicidade. Perfeitamente. A gente nota que quando... Fica à vontade, viu? Pronto. Não tô deixando você falar, mas trouxe aqui você para dividir a bancada comigo. Que as coisas vão surgindo, a gente vai trocando. Mas se já interessando. Tem um gatilho, perfeito, guarde aí, a minha primeira, por favor. A gente nota que o olho do Jones, ele brilha quando fala propósito. Exato. Fala propósito, né? Instiga.
Como é que é você chegar e chegar para uma empresa, por exemplo, olha, eu vendo propósitos, eu chego aqui com propósito. É tanto que você falou aqui que você passa no mínimo 1 ano num determinado local. E aí a gente está falando a questão do planejamento. Como é que você chega e você consegue convencer, por exemplo, uma empresa que ela é muito imediatista? E dentro desse 1 ano, se você não conseguir atingir a sua meta, você se prolonga, você fala para o dono do negócio, olha, não consegui realizar o que eu queria dentro desse ano. Eu vou estender mais, como que é essa relação, caso você não consiga obter aquilo dali dentro daquele prazo também? Olha, de verdade, não aconteceu ainda. A gente espera acontecer. Não acontecer que é errado, mas ainda não aconteceu. Perfeito. Nós passamos inicialmente 12 meses. No mínimo 8 meses, quando a empresa já tem uma certa maturidade. Quem nós atendemos? Nós atendemos, inclusive, profissionais também liberais, advogados, médicos, profissionais do segmento de estética, beleza. Nós atendemos também profissionais que estão empreendendo estruturas ali, que eles entram e eles fazem ali uma ideia de 40% para a empresa, 60% para ele quanto profissional que está vendendo sua competência e usa a estrutura para empreender. Então a gente também ajuda, apoia essas pessoas a colocarem mais propósito na venda, por exemplo. Então nós podemos começar a colocar propósito em setores. O que é legal para nós é quando a empresa percebe que ela tem mais para entregar e ela está realmente no seu teto de, por exemplo, 100 mil para ir para os seus primeiros 300 mil, de 1 milhão para ir para o seu primeiro 2 milhões, de 4 milhões que é ir para o seu, de 100 milhões que a gente atende para 200, de 200 que a gente atende para 300 com 1.000 funcionários. E aí nós fazemos todo um estudo de mercado para ver se tem capacidade para aquele crescimento, em cima daquela porcentagem, e nós entendemos alguns gaps. A questão é que onde a gente vai vendo gap, comercial, é marketing, é lideranças, é a gestão, a gente vai colocar na cabeça do empresário que a solução para isso tudo, e é verdade, é uma boa cultura, uma cultura forte, encantadora. Porque como que eu vou co-criar um processo baseado em quê? Fundamentado em quê? Como que eu vou recrutar? Como é que eu vou atrair gente boa, sendo que a minha empresa é ruim? Sendo que a minha empresa adoece as pessoas, a minha empresa é tóxica. Algo já estrutural, então. Isso, não tem como. Como que eu vou desenvolver a liderança? Eu vou trazer coach, eu vou trazer mentoria, eu vou trazer coisas de fora? É fundamentado em quê? Por que eu vou desenvolver essa liderança? Não é para quê, é por que eu vou desenvolver essa liderança. O lucro, o resultado financeiro é só uma consequência de uma cultura forte. O resultado financeiro é só um fruto. A causa que gera esse fruto ou que não gera esse fruto é uma cultura funcional ou disfuncional. Então, a gente quer vender mais? Que tal a gente parar de apelar para preço, sair desse mercado prostituído, onde se bate só em preço, principalmente no varejo, que a margem é muito pouca? Que tal a gente começar a vender propósito? Que tal a gente começar a criar narrativas, storytellings, começar a colocar histórias em torno do produto e fazer o cliente perceber que ele não compra só um produto, que ele não compra só um serviço, que ele está comprando algo maior, que ele está também adquirindo segurança, confiabilidade, que ele está ajudando impactos sociais que nós estamos envolvidos, que o dinheiro dele é distribuído para muitas famílias. Isso tudo a gente começa a vender. Não só para o cliente externo, mas para o cliente interno também. Então todo mundo começa a se movimentar, as pessoas começam a sonhar que está lá fora em trabalhar naquela empresa. Porque vê os funcionários falando, vê a pessoa indo nos stories, seu perfil pessoal e comentando, aqui é muito bom, aqui é legal. Enfim, a gente faz isso numa empresa que tem tudo para crescer e não está crescendo, ou numa empresa que está crescendo e o empresário começa a perder tesão pela empresa. Ou seja, o pesadelo dele é segunda-feira. Ele já está faturando bem, está faturando 1, 2 milhões mês, mas perdeu graça. Não tem mais sentido. Está tudo perdido, os meus valores se perderam nesse crescimento. Está todo mundo desorientado nessa empresa. Mesmo ele faturando bem, mas ele começa a se perder no crescimento. E aí vai perdendo graça. Porque uma hora, tudo que você queria, a Hilux, os filhos em boas faculdades, você ter uma dignidade na vida, e aí você conseguiu romper pobreza, saiu de uma família de origem muito pobre. E hoje você consegue ter faturamento de 1, 2 milhões. Mas chega uma hora que tudo que tu queria, tu conseguiu. Por que continuar? Exato.
Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos lá, a sua agora. Você estava ansioso pela sua pergunta, sua vez. Jonatas, por que direcionar na seara da liderança e gestão pessoal? Você é uma vocação, é algo pessoal? O que está por trás dessa escolha? Propósito. Eu entendi que todos os problemas da humanidade começam na liderança. E também a resolução passa pelas lideranças. Não adianta, por exemplo, imagina uma igreja. Não adianta a gente querer organizar os membros se a gente não organiza a cabeça do líder. Com certeza. Ele que influencia. Imagina no âmbito político. Por que tem muitos políticos corruptos? Claro. Porque eles não reconhecem seus valores. E quando eu não reconheço os meus valores, eu negocio porque eu começo a ter preço. Então, quem paga mais? Qual que é o jogo para a gente ganhar mais? Então, o que eu acredito é que as soluções para a humanidade, para uma humanidade mais feliz, para um mundo melhor, passa pelas lideranças. Não adianta, por exemplo, eu acredito muito no poder de uma instituição religiosa, que a gente chama de igreja. Só ela não vai cumprir o papel dela. Só a educação não vai cumprir o papel dela. Só a política não cumpre o papel dela. Existe um sistema que tem engrenagens que estão interligadas. Se a gente tiver bons gestores na política, se a gente tiver bons educadores nas escolas com propósito e não com partidos, com fanatismo, se a gente tiver pastores, sacerdotes, líderes, padres com propósito que realmente querem impactar as suas comunidades, se nós tivermos no entretenimento, por exemplo, criativos, pessoas criativas, equipes criativas que tenham propósito para usar a arte, se a gente tiver na comunicação, comunicadores que tenham propósito, além de querer aparecer, além de querer fama e atenção, o nosso mundo se torna um mundo melhor. Porque para de ser sobre a gente. Porque a partir do momento que sai de mim, tem mais sentido agora o negócio. Porque senão, depois que você ficar famoso e o Brasil te conhecer e todo mundo querer fazer foto contigo, daqui um momento, o teu pior pesadelo te mantém. Aí perdeu graça, porque um dia eu quis isso, mas agora perdeu sentido. Porque não tem mais propósito nisso daqui. Chega num teto. Chega num teto. Então, para isso, eu preciso ter um grande propósito e continuar. Independe de mim. Ou seja, hoje eu tenho dinheiro que mantém dignidade na minha família, hoje eu tenho casas, tenho alguma coisa. E o que me faz continuar a empreender? O que me move? Propósito. Eu quero ver famílias sendo resgatadas. Eu quero ver gente saindo da miséria. Eu quero poder dar salário de 20 mil, de 30 mil para colaboradores que vão entregar muito dentro da empresa. Eu quero ver crianças deixando de ser infantilizadas nas empresas e passando a ser desenvolvidas e saírem adultas para o mundo. É sobre isso. É sobre propósito. Perfeitamente. Agora, trazendo um pouquinho aqui para o nosso lado também, com certeza, além da nossa audiência no YouTube e nas rádios, nossos parceiros, diretores de emissoras vão estar ouvindo também. E aí, Jones, lançar aqui um desafio de bate-pronto para você. O rádio, a gente costuma dizer que o rádio ele é um sobrevivente. Com certeza, diante de toda a tecnologia. O rádio é um sobrevivente. O tanto que já tentaram assassinar o rádio não está no almanaque do Capivarol. A TV surgiu, o rádio vai morrer, e sempre o rádio vai morrer, e o rádio está aí até hoje. E aí a gente defende a ideia de que, nossa, por exemplo, o rádio ele se reinventou. Hoje você consegue daqui escutar uma rádio, não sei, Juazeiro do Norte, sem necessariamente você estar limitado a um aparelhinho de rádio. Porque o sinal, de fato, para Juazeiro para cá não pega. Exato. Mas o rádio hoje ele rompeu. Aproveitou o espaço da internet para se reinventar. E aí, como é que a gente pode... por exemplo, hoje um diretor ele está desmotivado. A rádio talvez não esteja dando tanto lucro, só está dando para se manter. Como é que a gente chega para transformar essa realidade, de fato, colocar na cabeça das pessoas, e no fato de um diretor desse, que o rádio, de fato, ele é muito forte. Ele ainda é um veículo com grande credibilidade. Por exemplo, hoje você encontra um link desse no seu WhatsApp de alguma notícia, você tem ali o pé, nossa, será que é verdade? Será que não é? A gente até brinca aqui, não, no rádio não. No rádio a pessoa diz assim, não, é verdade. Deu no rádio. É verdade, deu no rádio. Como é que a gente consegue trazer esse propósito, por exemplo, para um meio de comunicação que todos os dias está sendo desafiado? Poxa, muito boa pergunta. Eu imagino o seguinte, primeiro, isso tem que partir de quem tem força na decisão, de quem tem uma autonomia maior. Então isso tem que ser instalado na cabeça
dessa pessoa. Aquela ideia que você estava falando, né? Hoje existe aquele pensamento que se a sua empresa não tiver no digital, ela não existe. Não, isso é mentira, é coisa de marqueteiro, de arrasta pra cima, quem vender. Arrasta pra cima, maravilhoso. É igual essa ideia de marketing digital. Pô, não tem marketing digital. O que existe é marketing. Exato. Se tu não entende de marketing, esquece esse negócio digital. Digital é um canal estratégico de comunicação. Com certeza. Mas não tem marketing digital. Não tem marketing político. Não existe isso. Eu, por exemplo, atendo o Pacífico. Se você entrar no meu feed, Pacífico é um grande mentor de políticos que atende em torno aí de 500 campanhas com a empresa dele. Parceiro do Anderson Alves, talvez o maior canal hoje de política no Brasil. Ajudo demais essa turma. Atendo vez por outra também. Não é o meu meio. Mas a questão é que não existe marketing político nem marketing digital. Tem marketing. A partir do momento que eu entendo essas semânticas, eu olho, por exemplo, para a comunicação e eu entendo, cara, existe uma transformação digital que veio para ficar e ela só começou. O negócio é bem mais violento do que a gente imagina. A questão é, nós estamos dentro de um modelo de negócio que daqui a pouco ele corre o sério risco de ser engolido. Agora, ainda vai demorar muito para isso acontecer. Mas é normal. Quem que é mais forte nesse momento? É o mais inteligente? É o que tem mais dinheiro no caixa? Não, hoje o dinheiro não resolve todos os problemas das empresas. Hoje, quem consegue continuar sobrevivendo e crescendo é quem consegue se adaptar com mais velocidade. Então eu posso estar no digital, eu posso estar usando esses meios sem largar a mão do feijão com arroz, da raiz. A questão é que eu devo mudar a maneira que eu me comunico, eu devo mudar a roupagem, eu devo mudar o meu jeito que eu estou entregando e criar um mecanismo para que a comunicação, nesse momento que o indivíduo está sendo saqueado pelas redes sociais, sendo tentada a curiar a vida da Anitta, do Neymar e de tantas estrelas que era quase surreal a gente ter contato, e que hoje você tem, que se expõe ali nos stories e tal, como conseguir reter a atenção dessas pessoas? Fazendo uma reinvenção na comunicação. Alguém um dia me perguntou assim, Jonas, diz aí bons comunicadores para a gente estudar. Eu falei, Ondson Nunes, sei lá, Tiro Lipa, Carlinhos Maia, estuda essa galera. Mas como? Estuda. Porque se você que formou, que fez aí um MBA e tal, e que se sente muito preparado, não consegue colocar 10 pessoas na tua live, não consegue reter a atenção de 20 pessoas, tu não acha que tem que aprender com essa galera que consegue reter milhões? Então, de repente, colocar mais propósito no sentido de colocar mais significado. Ou seja, eu amo tanto isso daqui que eu vou me reinventar, eu vou aprender como reter mais a atenção das pessoas. Então, eu posso criar várias estratégias. Por exemplo, o bloco, como eu estava falando, um bloco onde as pessoas participam. Exato. Não é? Hoje estão fazendo muito isso também lá nas redes sociais. Né? Você cria um bloco, o Tiro Lipa, por exemplo, na pandemia, colocou o quadro, você pergunta e o coach Tiro responde, e fez maior sucesso. A galera gosta muito do quadro. Então, na rádio, já teve, mas hoje as pessoas estão tão ligadas ao digital que não estão sabendo o que a gente pode pegar do digital e colocar no feijão do arroz, ou seja, na raiz, que é eu estar com o microfone, com alguém que ligou o rádio e comunicar. Como que eu posso ter uma comunicação mais humanizada? Como é que eu posso traduzir a coisa mais técnica e colocar mais na vivência, na diária daquele ouvinte que está lá na ponta? E como que eu posso criar ações mais agressivas no meu comercial para levar essas pessoas a quererem darem pelo menos um voto de confiança, dando atenção em 3 segundos. A gente consegue reter realmente a atenção se 3 segundos do Brasil inteiro parasse para nos ouvir. O que a gente falaria? Nós temos 3 segundos para continuar a conversa. É garantido que todo mundo vai parar agora no Brasil para nos ouvir 3 segundos. Como que a gente ia começar o programa? Então, a gente precisa colocar sentido, e esse sentido precisa ser tão forte ao ponto da gente olhar para o nosso mercado e falar, cara, tem propósito disso, a gente sabe o quanto isso é poderoso, essa ferramenta abençoa muita gente, nós levamos informações sérias para os lares, a gente sabe da força que nós temos, como a gente tira muitas mentiras da cabeça das pessoas, Exato. porque o poder da comunicação abre essa janela de oportunidade para que as pessoas tenham acesso à verdade verdadeira. Então, isso para mim realmente é verdade, eu acredito na comunicação, eu acredito no meu trabalho. Se o diretor acredita na comunicação como um veículo que realmente reeduca as pessoas e expande a consciência das pessoas, nós não vamos largar a mão disso, a gente vai se reinventar todo mundo. E aí começa um processo, e vamos buscar os melhores nessa área.
Vamos entender o que eles estão fazendo. Mesmo estando no modelo mais primitivo, que é um microfonezinho, uma mesa e eu falando, como que esses caras estão conseguindo reter a atenção de 20, 40 mil simultaneamente? O que eles estão fazendo? Como que eles comunicam? Como que é a grade deles? Bora aprender. Perfeitamente. Amigo, só o nome do evento de junho, para você me ajudar. Microinforta, perfeitamente. E você vai estar lá, né, Jonas? Você vai estar lá em junho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa sobre esse evento e com certeza, como que vai ser? Pelo sucesso que você obteve, você é convidado para esses e outros eventos. Como é que vai ser sua parcela de contribuição no Microinforta em junho? Eu tô indo lá para passar 2 horas conversando com a turma. Depois vamos fazer uma mentoria para algumas pessoas selecionadas para um espaço VIP bem caráter black. Rapaz, muito bacana. A questão é que eu estou indo lá para fazer só uma coisa. Qual que é a minha missão? Ensinar a turma a vender mais e melhor. Mostrar para todo mundo que é possível vender mais sem precisar de novos clientes. Independente do segmento. Independente do segmento. Inclusive, rádio. Oh. Como que eu posso vender mais sem precisar de novos clientes? Ou seja, como é que eu posso vender mais sem precisar investir em anúncio? Sem precisar investir num comercial para fora? Como que eu posso? Se você tiver base, se você já atende e já tem clientes que acreditaram em você, no seu serviço ou produto, tem que estar nesse evento. Eu vou te ensinar a olhar para o ouro do teu negócio e a explorar o máximo desse ouro que você nem sabe que tem no seu negócio. Ali está o ouro, ali está o dinheiro que você está buscando tanto com novos clientes. Quando você investe em novos clientes, você começa a prospectar e você não consegue trabalhar onde você vai aprender, e eu vou te ensinar lá no evento, o que acontece? Isso se torna um trabalho duro e burro e não é sustentável. Porque para onde está entrando essa turma que está entrando, que um dia acreditou, que um dia investiu, que fez o merchandising, que fez o comercial? Cadê eles? Perfeitamente. Você acaba de me convencer a comparecer ao evento. Cadê eles? Muito bom. Se um dia eles vieram aqui, acreditaram e apostaram 1.000, 2.000, 800, 400 reais, eles foram para onde? Ah, mas é porque mudou, ficou ruim. Não. Como que você sabe disso? Qual que é o dado que você me traz para dizer isso? A informação que você tem para justificar essa... Isso. Será que não faltou um pós-venda, uma jornada, uma experiência de você cutucar? Será que não faltou, de repente, uma reunião de resultado? A rádio faz isso? Faz. Uma reunião de resultado. Mostra para ele. Conversa com ele, acompanha se aquele mês que ele fez anúncio, o quanto aumentou, qual foi a implicação do faturamento dele. E vende isso para fora. Muito bom. Jovem, por mim, me dou por satisfeito. Dispensa, né? Mais apresentações, maravilhoso. Jonatas, muito obrigada. Aliás, tenho mais uma última pergunta curiosidade. Como foi chegar no topo do quesito da cultura organizacional? Tipo assim, você pode explicar para os nossos ouvintes como ficou conhecido a empresa com propósito? Exatamente. Hoje, com certeza, Jonas, eu tenho nem dúvida que você é referência nessa área. Começou por mim mesmo, a minha busca por propósito. Já puxando para aquele no começo, quando você falou, né? Se você tem um dom, se tem um propósito, se você não tem uma área, cria, né? Mas como é que você lida com isso? Como é que é inovador? Eu, particularmente, novidade para mim. Não, eu comecei isso por mim, pessoalmente, meu casamento. Eu acredito que quanto mais você convive com uma pessoa, deve se tornar a relação mais gostosa e não pior. Não é? Então, assim, eu sou casado há 16, me casei virgem. Eu sou apaixonado pela minha esposa, mas é porque tem significado. Não é porque nós descobrimos um propósito no nosso casamento, nós colocamos propósito intencionalmente. Existe algo maior, tem algo a mais do que o sexo, mais do que o beijo, tem algo a mais onde nós ancoramos os nossos corações. Então, todos os dias estar com a minha esposa, por exemplo, é encantador. Não porque é encantador, é porque nós colocamos esse encantamento e colocamos sentido no nosso dia a dia como casal. E isso é muito gostoso. E aí, cada semana que vai passando, eu vou descobrindo uma nova versão da Gil. E ela é de mim. Você consegue entender? Então, isso é propósito também. É para tudo na vida. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, para mim ali é o meu mundo. Porque é propósito. Eu sei que eu estou transformando a cabeça de alguém que estava, às vezes, tão saturado. Mas a verdade é que estava faltando estratégias. A minha busca por propósito pessoal me levou a pensar como que eu poderia traduzir isso para as empresas através das culturas organizacionais. Então, basicamente, é isso. É entrar numa empresa que às vezes está crescendo, mas se perdeu os seus valores dos donos.
ali foi sucumbido pelo crescimento, que acontece muito. Uma coisa é você estar liderando uma empresa que está faturando 50 mil. Outra coisa é você estar liderando uma empresa que já fatura 10, 20 milhões, que você já tem 100, 200 colaboradores. Aí entra outros viés, inclusive viés de politicagem, onde você vai ter que ter todo um manejo, porque agora você se tornou atrativo. Você não tem só dinheiro, agora você tem gente que depende do seu negócio. Que a sua palavra pode ser uma direção muito clara para todo mundo. Então, como não se corromper? Como não se vender? Como se manter firme? Mesmo agora se tornando tão interessante para outros modelos, para outros segmentos. Através de um propósito forte e que realmente seja seu, que saia de dentro de você. É uma coisa que você fala assim, isso aqui eu não tolero. Nem hoje, nem nunca. E se manter fiel ao seu propósito. Ao meu propósito. Turma, chegamos ao final do nosso bate-papo. Nós conversamos com o Jonas Ramos, CEO da Grow Skills, entre outras tantas coisas que ele falou aqui. Número 1, exatamente, né? Número 1 em cultura organizacional. Bate-papo super interessante. A gente agradece demais pela disponibilidade em ter arranjado um tempo muito corrido na sua agenda para vir conversar com a gente, com certeza. Quem nos acompanhou no YouTube ou no sinal da rádio lá no interior do estado, aqui mesmo na capital cearense, teve como grande valia as coisas que foram conversadas aqui nesse bate-papo. Te agradeço demais. Grande aprendizado. Obrigado. Grande aprendizado. Jonas, muito obrigada novamente, né? Nossos microfones aqui estão abertos para você contar suas histórias, suas vivências com propósito, né? Confesso que eu fiquei muito surpresa, muito encantada também com a sua história. E é isso, muito obrigada pela sua participação. E dá seu alô pro pessoal aí de casa. Todo mundo do Ceará, todo cearense que agora nos ouvindo, tá de repente lavando a louça, não entendeu muita coisa, mas entendeu alguma coisa. Exato. Então tem propósito disso, aquilo que fez sentido para você, reflita que de repente pode estar aí boas sacadas, encontros internos aí dentro de você. Então, obrigado pela audiência até esse momento, o bate-papo foi maravilhoso, obrigado pela oportunidade, uma honra grande. O Felipe, a Jaque, né, que acabou que intermediando, acabaram que entrando nesse jogo. O nosso amigo aqui, Yuri de Mello. O Yuri que tá com uma meta aí, tudo, né? Focado. Coisa nossa aqui nos bastidores. Mas, meu amigo, minha amiga, obrigado. Você que ficou até agora. Cheiro no seu coração, fique em paz e vamos viver essa vida com propósito. Perfeitamente. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.